Quem é a Aline? Conta pra gente um pouquinho de você, onde você está trabalhando hoje. Eu sou... Meu nome é Aline Borges, eu já trabalho com iOS faz mais de 5 anos. Antes disso, eu mexia com Android, mexia com Windows Phone, passei todo o caminho mobile aí. Os últimos 2 anos e meio eu trabalhei na Uber, aqui no Brasil, então Big Tech, escalas gigantescas. Agora eu saí da Uber, estou em uma transição aí, logo eu vou entrar num projeto novo que acho que vai ser bem legal. Vitão comentou aí que também estava nessa apresentação, hein? Ficou no coração, assim, aquela... mandou... Foi muito legal aquela lá, foi mesmo. Vinição, e você? Conta aí pra gente, cara, quem é o Vinícius? Bom, enquanto isso, sem câmera, porque eu não consegui aplicar a minha câmera. Bom, eu trabalho com iOS desde 2013, era Objective-C ainda. Já passei trabalhei na Concrete, aqui em São Paulo. Trabalhei também no Itaú. E hoje estou no iFood, vai fazer 1 aninho. Então, já rodei algumas empresas aí. Tenho um bom legado de Android também, mas já trabalhei bastante com mobile em geral aí. Conta aí um pouquinho como é que é essa parte de coordenação do evento, de como que está hoje, se você ainda está envolvido com isso, se você já esteve, como foi a experiência. Boa. A Aline me ajudou, inclusive, no anos 2019 aí, que ela participou ativamente também na coordenação do NS Brasil. A gente tem um evento desde 2016, que era Cocoa Heads Conference, então era um outro nome, a gente meio que foi transitando. A gente fez lá no Mercado Livre, fez no Nubank, aí a gente fez no Cubo, a última edição, foi bem bacana, teve presença internacional aí. É bastante trabalhoso, mas é gratificante, assim, de ver a galera toda reunida, mais de 300 pessoas, entusiastas e também desenvolvedores iOS. Então, espero que a gente volte em breve com os eventos em loco, para a gente ter essa interação novamente aí. Foi muito, muito bacana mesmo, assim. Sinto bastante falta. Pessoal, e vocês, o que vocês acham de home office? Me explica aí, se tá curtindo, preferem ficar trabalhando na empresa? Como a opinião de vocês? Eu tô amando o remoto. Eu não sou de São Paulo, né? Eu sou de Curitiba. Então, quando começou a pandemia, eu voltei para Curitiba, eu fiquei tipo, eu acho que eu não quero voltar para São Paulo, não. Eu gosto dessa flexibilidade que dá de... Eu até sinto falta das pessoas, eu pretendo viajar de vez em quando, mas eu gosto dessa flexibilidade de não precisar morar em São Paulo para trabalhar nas empresas legais. Eu sou de Fortaleza, cara, mais longe ainda, mas eu moro em São Paulo, vai fazer 5 anos, então eu gosto bastante ainda dessa... Eu sinto falta da interação, do cafezinho da tarde e dos almoços, mas eu gosto bastante dessa flexibilidade aí dos horários também, que eu acho que é super válido de home office, né? Sensacional. Hoje o nosso tópico, pessoal, vai ser sobre escalando apps, né, e equipe de desenvolvimento. Vocês dois também já trabalham em vários projetos gigantescos, né, que precisam ser projetos escaláveis porque tem uma escala, tem uma base de usuários muito grande, então tem que ser algo bem pensado. Aí hoje, para a gente começar o papo, tá? A gente falar de arquitetura, a gente falar de coisas, vamos dizer assim, né, meio batido. Então, eu queria lançar uma pergunta mais um pouco voltada para design patterns estruturais, de criacionais. Como que a gente utiliza esse tipo de coisa, tá? Se vocês utilizam, tá? Esses design patterns no dia a dia, e como que isso reflete, né, na escalabilidade das aplicações. Então, padrões de projeto, quais que vocês utilizam mais durante o dia, qual comumente ali, não vale singleton, e como que vocês veem que isso consegue ajudar na parte de escalar um aplicativo? Ok, lá, Vinícius. Pode começar aí. Tá bom. Acho que é aquela velha história da computação, da programação, que a base é mais importante do que o topo. Embora a gente tenha
agora no iOS, acho que é um pouco mais fragmentado do que o Android, mas a gente tem um monte de opções de arquiteturas possíveis. A Apple não recomenda uma arquitetura tipo da Apple, na verdade eles recomendam MVC, mas a gente já superou isso faz um tempo. Então tem uma gama de várias arquiteturas possíveis e a maioria delas é boa, dependendo da aplicação que você tem, de como time, como se você faz a organização do código. Eu não sou a favor de dizer que uma é muito melhor do que a outra, mas todas elas, se elas tiverem uma base nesses design patterns e elas serem bem feitas, isso ajuda muito. Que eu acho muito legal e a gente acaba usando pouco no código, mas quando usa fica muito bom, são as factories. Quando você precisa construir uma coisa que tem que se conectar a vários objetos ao mesmo tempo, então você passa a responsabilidade de fazer essa criação e conexão para uma classe, ao invés de quem está construindo tem que setar um monte de legate, listener, blá, 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 faz uma classe de factory que resolve tudo. Esse é uma que eu acho bem legal, assim. Eu ia falar meio que desses padrões aí, como a Aline falou, acaba que a gente não deveria se prender tanto a uma nomenclatura ou a um tipo de arquitetura, porque vai ter problema e acaba que, como a Aline falou, você tem que conhecer a base para poder crescer. Então, meio que você vai aprendendo isso com o tempo, sabe? Então, esse design patterns, o próprio, você falou do Singleton aí, é bom conhecer para poder saber aplicar, sabe? Então, o próprio Factory tem também os builders, Decorator da vida, Facade. Então, para cada problema, eu tenho uma solução. Então, você tem que saber adotar e conhecer também, né? Os próprios Factories, como a Aline falou também. Delegate. Vocês conseguem ver isso como uma ajuda? Tipo, vamos lá, eu tenho um app MVVM aqui, tá? Estou começando, quero preparar esse app para escalar, ou vou criar um app do zero, tá? E a gente vai escalar. Vocês veem isso como um ponto importante para a gente poder criar uma aplicação escalável. Esses patterns são pontos importantes para a gente criar essas aplicações. Com certeza. E eu acho que quando você está pensando em escalar, que é uma escala tanto de time quanto de código, as coisas precisam ser bem estruturadas e as responsabilidades precisam ficar no lugar certo. Então, enquanto você tem um aplicativo pequeno que você pode só construir as coisas, ou você pode só fazer alguma coisa ali e funciona, quando você tem uma escala de time de código, quanto menos responsabilidade você passar para os outros e mais a responsabilidade mais fácil for para os outros integrarem em você, basicamente aquele conceito de os outros desenvolvedores são meus clientes desse componente, dessa biblioteca, desse módulo, o que quer que seja. Então, se você aplica, além da arquitetura bem feita, os patterns certos, isso, assim, facilita muito, eu acho que é essencial. Boa. Eu ia complementando aí o que a Aline falou. Basicamente, a gente pensa que para quando está desenvolvendo com um time de 2 pessoas é uma coisa e pensa que tu está desenvolvendo para um time que tem 40 pessoas depois, sabe? Então tem que ser factível de crescer e de saber ler ao chegar dentro de uma feature, por exemplo. Uma coisa é tu fazer um appzinho sozinho e outra coisa é tu trabalhar com mais 40 pessoas, tendo que ter o teu código legível para poder e saber escalar aquilo, sabe? Então é muito esse ponderamento, assim. Tem um livro que é bem recente, que é o cara, eu me esqueci o nome do autor, mas ele fala que é aquele Mobile Scale Apps, né? Eu me esqueci o nome do autor agora. Mas ele fala muito disso, que é saber onde e como crescer dentro de cada feature, né? A gente tem que levar muito isso em consideração. George Lee, sei.
Falando nesse ponto em específico, tá? Vamos jogar algo bem real e que às vezes eu já passei por isso, provavelmente vocês já devem ter passado. Quando a gente vai começar um projeto, normalmente, tem dois devs lá, startando um projeto, tá? E sempre vão chegar falando que o app vai ter que ser escalável, tipo, não tem nenhum usuário, mas vai ter que ter um suporte para um montão de usuários, né? E já vem aquela problemática. Para vocês, quando a gente está começando, tá? Então, tô startando, a gente vai começar um projeto aqui juntos, nós três. Vale a pena a gente resolver problemas que ainda não existem para poder escalar, ou vocês vão pela linha de que vamos fazer on demand, tipo, na medida em que é necessário, vai chegar um dev novo, a estrutura atual suporta. Na visão de vocês, tá? Não, vamos dizer que a gente tem essa liberdade de escolher quando alguém contrata a gente fala que a gente pode escolher. A gente tem que resolver problemas que não existem ou seria mais fácil a gente ir pelo on demand? De $1 milhão que que é a grande sina de resolver problemas e resolver produtos, né? Então, como é que eu falo uma coisa no time que é a escalabilidade prematura, né? Então, acaba que a gente não pode chegar, cara, mas daqui 3 meses a gente vai saber que a gente vai ter mais 5 features a partir dessa. Cara, não sei. O produto acaba mudando muito ao longo do tempo, mas o seu código, uma coisa que eu até discuto muito com o pessoal do time, que é tipo assim, o seu código, a gente não pode pensar no futuro escrevendo o código do presente. A gente tem que deixar a coisa mais factível dele crescer. Então, desde tornar ele mais legível ou deixar com que ele tenha um padrão fácil de eu conseguir escalar ele, usando injeção de dependência, e aí passa por várias coisas que a gente usa no dia a dia mesmo para poder conseguir crescer aquele código, usando o próprio Factory que a Aline falou, os builders, caso a gente vá crescer aquele código, tendo um design pattern aplicado dentro daquele segmento que a gente quer crescer. Ah, cara, mas eu preciso aplicar aqui um Viper que eu sei que daqui 5 meses a gente vai ter 15 features. Putz, o cara pode chegar, não, a gente só ia ter isso aqui mesmo, essa feature aqui morreu. E aí eu coloquei uma complexidade absurda no código sem ter necessidade nenhuma. Então tem que ponderar muito isso, sabe? Sim, e eu que trabalhei numa empresa gigante tipo Uber, muitas vezes a escala vem com complexidades e, digamos assim, burocracias que atrapalha até o timing de desenvolvimento. Conforme você escala e você se prepara muito fortemente para a escala, o lançamento de produtos novos vai ser mais lento. Os desenvolvedores mobile vão ter que gastar mais tempo fazendo factories e builders e classes mais diferentes. A gente pode tentar acelerar, né, com templates, com várias coisas, mas a escala traz uma burocracia. Então, é um balanço, né, entre quanto que você quer deixar bem escalável desde o início, quanto ir resolvendo aos poucos. Mas também tem o outro lado em que não tem coisas que são óbvias, digamos assim. Se você segue a comunidade, se você tá antenado aí nas novidades, não vale a pena começar num MVCzão sem nada, com chamada de API na Vue Controller, e daí falar que depois eu melhoro, depois escalo. Não, vamos começar pelo menos direito, com injeção de dependência, com testes, com uma arquitetura legal, e daí ir resolvendo os outros problemas conforme forem aparecendo, mas, tipo assim, tem um balanço no meio termo. Já passei por apps também, que no meio do negócio, vamos lá, a gente tem um app monolito, né? Ele tá lá gigantesco, tem uma arquitetura definida, tem teste definido, mas do nada vira e fala assim, não tá dando, vamos precisar escalar mais esse negócio, aí vem aquele negócio, né? Vamos modularizar o aplicativo.
E já passei por pontos onde o app é pequenininho, não tem, tipo, tá começando um produto agora, e o pessoal, não, já vamos criar modularizado, nananã. Qual a opinião de vocês, tá, em relação à modularização? Se é algo que valeria a pena, dependendo do contexto, tem o depende, né, mas assim, dada a experiência de vocês, vale a pena começar modularizado para já fazer o app quebrado em features, ou vai fazendo um app monolito ali com tudo, e depois, se algum dia for necessário, modulariza, só que isso envolve um desgaste gigantesco, tem que envolver uma comoção gigantesca, e acaba sendo problemático esse tipo de migração de um app monolítico para um app modularizado. Então, a gente começa com isso ou não começa com isso? Qual a opinião de vocês? Na minha opinião, se tiver uma ideia que esse app vai crescer e vai ter mais pessoas trabalhando, eu começaria modularizado. Que nem você falou, eu já fiz a mesma coisa, de começar o aplicativo monolito, que tá tudo bem, etc. Mas quando bate o martelo, se fala, preciso modularizar, é tão trabalhoso e tão desgastante, e é, tipo, tão chato. Você tem que coisas que você achava que estava super... Nossa, esse aqui está super isolado e fácil de mexer. Aí você... Nossa, tá tudo enrolado e é bem complicado. Pelo menos quando começa modularizado, tua cabeça já começa pensando em deixar as coisas mais separadas. Claro, se for um aplicativo pequeno, curto prazo ali, talvez não valha a pena, mas se tem uma perspectiva média de crescimento, eu já faria. Você. Eu já trabalhei em coisas que começando sem estar começaram o monolito e quiseram modularizar, e também o contrário, que tipo era um monolito, era um modularizado, e a galera tipo, isso aqui não faz tanto sentido, sabe? Então tem que ponderar muito, mas hoje, como eu falei, que eu acho que eu seguiria com a Aline mesmo, porque eu acho que o mais trabalhoso é ter que desmembrar certas coisas para modularizar. Então, é muito difícil, seja um app legado que tenha, sei lá, mais de 5 anos, algo do tipo, se você chegar e bater o olho assim, galera, vamos modularizar. Putz, é algo, sei lá, surreal, é triste mesmo, assim, o negócio você assim, sente e chora, tá, sabe? Então, essa transição de modularizar algo que já tem muita coisa aninhada num grande monolito é muito complicado. Então, se fosse começar e visse que tinha um crescimento assim, cara, beleza. Então, eu acho que já faria sentido começar modularizando, sabe? Aí entra outros sistemas de compilação que aí já entra Buck, Bazel, já começa a ter outras sofrências, né? Exatamente. A primeira sofrência que eu acho que todo mundo já, dependendo se é monolito, se é modularizado, principalmente na hora de juntar ali, fazer a versão, dependendo se você não tem uma história bem definida, se isso não está muito bem versionado, dá problema na hora de gerar a versão ali com os módulozinhos, ou principalmente nessa parte de migração, quando está migrando, estou começando a modularizar, é o Git Flow. Então, tipo, sempre dá problema de merge, sempre dá probleminhas de organização. Hoje, como que vocês veem uma melhor forma de a gente conseguir trabalhar com projects, com workspace, dependendo se está utilizando um gerenciador de dependência como o CocoaPods, que trabalha em workspaces. Quando a gente começa a escalar, também equipe grande aqui, o que vocês já usaram de ferramentas ou o que vocês costumam utilizar de boas práticas para poder melhorar esse Git Flow, principalmente se tratando de merge requests? Manda lá, Vinícius. Boa. Eu vou contar um caso que eu sofri e eu vou contar um caso que eu acho que é o mundo ideal, assim, digamos, trabalhando com esses gerenciadores de dependência aí. Imagina que a gente tinha um projeto que tinha várias dependências e era um grande monolito lá. Então, cada framework rodava meio que à parte, sabe? Então, eu acho que esse é o pior cenário. Então, pensa que cada feature é um framework e aí depois a gente ia ter que juntar tudo. Nossa,
Mas tu imagina a gente juntar tudo? É como se no final da semana a gente tivesse que juntar vários times de 10 pessoas. E sexta-feira, galera, vocês vão me mandar para juntar tudo aqui e a gente mandar a versão, tá bom? Aí tem que juntar a versão de todo mundo, tem que ter o número de todo mundo, tem que compilar, fechar o pacote bonitinho. Imagina que isso tudo é como se eu estivesse fazendo vários projetinhos de pod separados e depois juntasse. É horrível, né? Tipo assim, eu tenho a separação em features, mas é algo surreal. Mas isso é factível. Isso acontece. E imagina no outro cenário que a gente tem, como se fosse um Bazel da vida, um projeto, um gerenciador de dependências que juntasse esse projeto e tudinho e compilasse esse projeto. Pô, sensacional. Meus projetos, minhas features estão rodando separado. Pô, agora eu vou conseguir resolver tudo. Todos os problemas foram City lá resolvidos. e só dar um run lá. Eu não vou, eu vou estar trabalhando em sistema lá de truck-based development, então a minha development vai sempre estar atualizada, o melhor dos cenários. Eu acho que esse é o caminho mais factível, assim, hoje, sabe, de conseguir ter uma velocidade melhor. Então, Buck, próprio Bazel, esses sistemas de gerenciador e de compilamento ajudam bastante assim nessa união das dependências, sabe? Então e até o próprio, como você falou do o Gitflow torna-se muito mais rápido, né? Que você vai sempre estar pegando da development e a sua versão vai estar sempre atualizada, né? Então eu acho que esse é o mais factível hoje. Eu não sei como é que a Aline fazia, então, ou se já passou por cenários piores que esse, né? Acho que é bem complicado, porque acho que, primeiro, um caminho que facilita é o tal do monorepo, né? Se você tem um repositório para cada módulo, para cada biblioteca, começa a virar um hell ali, porque você muda uma API em algum lugar, você tem que fazer um bump da versão, arrumar todos os outros, tudo que está no outro lugar, isso complica bastante. Eu acho que eu não passei por um meio termo aí, porque na Uber o negócio era tão grande que eles usavam Bazel, tem o Buck e o Bazel, né? Então, que quando o time começa a ficar grande, eu acho que esses gerenciadores de build facilitam muito, que nem o Vinícius falou. Eles resolvem todas as dependências, todas essas coisas e eles inclusive geram o projeto, né? Então, você só tem o código lá e é esse Bazel, esse Buck que gera o workspace, que gera os code project para usar. Então, você não tem mais esse tipo de problema de merge de projeto. Mas também para times médios, eu diria que assim, sei lá, menos de 20, 30 pessoas, eles também são pain, assim, é muito difícil integrar. Qualquer versão nova do Xcode você tem que gastar um tempo para arrumar. Geralmente, ele vale a pena para times maiores, mas tem que ter alguém, assim, que quase toda semana dá uma mexidinha lá, dá uma ajeitada. Responsável só por isso, né? Alguma pessoa que entende muito disso. Então, não é alguma coisa simples para uma equipe de 6, 7 pessoas fazer, mas resolve para times muito grandes. Agora, o meio termo, uma coisa que ajudava muito era aquela questão dos commits pequenos. Fazer coisas pequenas, mandar para ter um code review bom e ter algum jeito de manter esse código separado, sei lá. Assim, quando você trabalha em empresas grandes, o negócio é ter algum jeito de gerar o Xcode Project ou Workspace que não seja comitando ele. Porque a gente sabe que comitar é problema de merge na hora, assim. E sair dos... Infelizmente, sair dos zibs e storyboards, então, assim, começa a ficar absolutamente impossível. Qualquer coisinha, às vezes só de abrir o arquivo, o Xcode já comita e já ferra com os outros. Então, a gente acaba migrando todo mundo para Vue Code para ajudar isso também.
Show. Entramos num ponto bem legal. Dois tópicos aqui que a gente pode tirar dessa conversa. Eu já usei, né, para poder fazer a geração de projects, o Xcode Gen. Super ok, tem alguns pontos ali específicos que pode ser mais trabalhoso, dependendo da forma como está a sua esteira, tá? Mas ainda assim é ok de usar. Vocês já utilizaram alguma outra, para a gente não precisar, o Xcode Gen, para quem não conhece, tá? Você deixa de comitar os arquivos de .project e .workspace no seu repo, então você não vai ter mais problemas de merge, e toda vez que alguém baixa, toda vez que alguém dá um push, você só atualiza, né? Você manda ele gerar os seus projects ou workspaces de acordo com o arquivo de configuração. Então, no Xcode Gen ali, a gente faz o YML especificamente, configura tudo ali, como é que vai estar a parte de pastinhas, e ele gera. Esse mesmo, Lúcio. O Lúcio jogou aí para a gente o Xcode Gen e facilita muito, já mata uma boa parte do problema. Vocês já utilizaram alguma outra ferramenta, pessoal? O Vitão mandou um twist ali, ó, twist.io. Eu já usei o Xcode Gen, mas era um projeto menor. E eu também já vi esse twist aí também bem bacana. Mas eu acho que o que melhor me atendeu foi o Xcode Gen, que é justamente esse de gerar. O grande problema é gerar o X Project. Véio. Esse é o grande problema, que se você for crescendo um projeto e o número de pessoas, no final das contas, ele é o que vai sempre ser o causador dessas dor de cabeça. Então, o Xcode Gen atende bem se você for crescer assim no meio termo, sabe? É isso mesmo. Eu também nunca usei nenhum deles diretamente. Eu já li sobre eles e eu diria que esse é o caminho. Não, alguma dessas ferramentas de gerar projeto, seja ela qual for, porque quando tem um time que começa a crescer, isso vai ser problema, vai ser dor de cabeça. E só para dar uma contextualizada, às vezes a gente comentou ali, né, sobre o Bazel, sobre o Buck, e tem alguém aqui que não entende, pessoal. Quando a gente está falando de arquitetura modularizada, quando a gente está falando de um app que está escalado, vamos dizer, eu vou fazer um teste aqui da minha feature, do meu módulo dentro do app geral. Normalmente o build demora para caramba, você tem até você fazer a compilação de todos os pacotes, né? E aí você fica lá 20 minutos para você fazer um teste simples do seu módulo, da sua feature, dentro do contexto geral. E isso acaba tomando muito tempo, né? Às vezes nem todo desenvolvedor tem um bom computador, nem toda empresa consegue oferecer um computador legal, e a gente começa a perder horas e horas do dia fazendo build. E essas ferramentas que a gente compartilhou, o Bazel e o Buck, eles fazem, dado arquivo de pré-configuração, você consegue fazer ali pré-compilações, você consegue deixar o build da sua aplicação muito mais rápido, e cada um faz de uma maneira diferente, mas no final das contas o que eles vão ajudar ali é nessa parte. Então você vai conseguir compilar o seu projeto e você vai poder ficar durante o dia ali trabalhando de uma maneira muito mais rápida quando a gente está falando de apps modularizados, né? E saiu desse contexto, a gente não... às vezes eu tenho ali um monorepo, um monolito, um app monolito. Dá para usar essas ferramentas? Dá também, você consegue... compilado, ele facilita um pouquinho essa parte de build. Então, essas duas que a gente mandou primeiro, o Bazel e o Buck, seriam para isso. E esse Xcode Gen aí que o Lúcio passou é para a gente mitigar esse problema específico de Git Flow. Eu tenho que ficar fazendo merge lá. Gente, merge de storyboard, eu trabalho em projetos de storyboard, eu lembro que, assim, era muito triste. Aí você chegava lá, na hora que você abriu o PR, né, deu um pull, deu um conflito no storyboard de alguma coisa, você já chorava, porque, assim, já trabalhei em apps que o app inteiro estava em um storyboard só, então, assim, era bem complexo, né. App Center, o pessoal está perguntando aqui, né, se chegaram a ver a versão do Xcode Cloud, se tem alguma expectativa em relação a ele. Xcode Cloud tá? Não, eu vi, saiu, tá, mas eu não cheguei a estudar. Vocês já estudaram? Mesma coisa, eu vi a notícia lá, mas eu não cheguei a entrar a fundo para ver como ele está com os competidores, né? Com Bitrise e com outros CIs que a gente tem aí. É o famoso... A Apple tinha comprado o Buddy Build,
E aí, finalmente, eles vão usar ele, né? Então, eu só cheguei a ver também, por cima. Tem uma sessão lá da WWDC, inclusive, que eu queria muito assistir. E tá aqui já para poder assistir, para conhecer um pouco mais a fundo. Mas é bem promissor. Esse Explode Cloud é o Bunny Build bufado, digamos assim, vai. Acho que você está mutado, Lucas. O App Center e o Fastlane perguntou aqui. Fastlane sim, já utilizei. O Web Center aí, como que ficaria? Vocês já brincaram com eles? Essa casadinha? Não, eu só usei Fastlane várias vezes, mas Web Center ainda não tive oportunidade. É o mesmo caso que eu acho que eu só cheguei a usar o Fastlane, que era o mais simples e é muito mais rápido, né? Mas o App Center eu nunca cheguei a usar também, não. Uma rodinha, inclusive, né? Se tratando dessa parte, né, de build, então, a gente tem o Buck e o Bazel, por exemplo, mas eles envolvem ali uma curva de aprendizado. A gente vai começar a trabalhar aqui hoje com o Xcode Gen, ele tem uma curva de aprendizado. E a gente começa a utilizar essas ferramentas para poder otimizar o nosso tempo, para poder facilitar, escalar a equipe, mas a gente gera um efeito colateral, né? Aí, vamos lá, a gente adotou uma arquitetura, a arquitetura é nossa, a arquitetura não, a gente fez ali baseado, sei lá, é tipo um Viper, é tipo um Clean, a gente vê isso, tipo, cada projeto base, você pega a arquitetura e define para a sua realidade. Aí vamos de app modularizado também, dependendo da forma como isso muda de projeto para projeto. Aqui a gente faz CocoaPods, aqui a gente faz SPM, aqui a gente faz de Cartridge, e você começa a criar projetos ali que têm identidades únicas e utilizam muitas coisas relacionadas ao contexto. E a curva de aprendizado fica chata. Como que vocês enxergam isso? Vale a pena essa curva de aprendizado? Os devs chegar ali e ter que aprender todo um ecossistema que foi criado em cima dos apps para poder fazer isso? E se existe alguma forma de mitigar, né? Normalmente, como que vocês fariam para facilitar a entrada de novos devs no time? O vale a pena vale dependendo da escala que você está. Conforme você tem 50, 100 pessoas trabalhando em 2 apps da empresa, fica difícil você pegar alguma coisa pronta do mercado que todo mundo já conhece e aplicar, porque você, ao longo dos anos, provavelmente foi construindo coisas que funcionam muito bem para essa empresa, para esse tipo de coisa. Certo, tá? As empresas também erram, você constrói uma coisa gigante e percebe que está errada, aí você tem que ficar mudando, e faz parte. Mas, assim, então, quando você chega uma escala grande, vale a pena, você precisa mitigar de outras formas. Acho que um onboarding bom no início, quando a pessoa entra, é essencial explicar como que funciona, não só em questão de código, mas questão de filosofia, como é que é ser uma pessoa programadora mobile nessa empresa, diminuir também as expectativas no início, de tipo assim, aquele clássico de a gente precisa de alguém para o projeto, tá chegando alguém semana que vem aqui, a gente já coloca direto. Aos poucos, você precisa fazer as pessoas entenderem que, calma, quando alguém entra, vai levar ali um mês e meio até a pessoa entender o contexto, fazer alguns pull requests, alguns bug fixes para entender o contexto. Então, ter esse treinamento de que a pessoa não vai entrar aqui e sair desenvolvendo é uma curva e faz parte. E assim, aos poucos também as pessoas, os próprios desenvolvedores resolvem seus próprios problemas. Tem a escala, tem a burocracia que acontece, mas as pessoas, se tem alguma coisa que ficou complicada demais ou ficou difícil, assim, primeiro você vai ouvir, todo mundo vai, se está complicado, as pessoas vão se unir para resolver os piores problemas. Por exemplo, módulos e tempo de build. Trabalhar num projeto que, se você tentasse buildar, os 120 módulos levava 40 minutos. Aí, o que os desenvolvedores deram um jeito, fizeram e depois virou oficial? Eu estou fazendo um módulo meu, eu faço um app
simples só com o meu módulo. Então, eu consigo testar todas as features, todas as ligações, que é um botão que só lança a minha feature e eu testo tudo. Aí depois eu integro no app principal. Então, isso, e o build passava de 40 minutos para 1, 2, 3 minutos. Então, assim, você vai resolvendo os problemas, você vai escalando, adicionando complexidade, mas o que ficar complexo demais, os próprios devs vão dar um jeito de resolver ou vão avisar, isso aqui tá ruim, isso aqui que tá pior. E daí você vai atacando um problema de cada vez. Faz parte. E assumir quando erra também, acho que é importante. Fez um negócio gigante, aí você, nossa, tá todo mundo reclamando, ou simplesmente não resolveu, só piorou do que estava antes, não chegou onde você estava pensando. Assim, assumir, deu errado, vamos criar um novo, ou voltar para o que era antes, assumir o quanto antes que estava errado, é muito bom ser humilde nessa parte. E complementando aí o que a gente falou, cara, documentem tudo. Documentação é de extrema importância. Assim, uma coisa que eu percebi quando eu entrei no iFood é que a galera tinha muito essa cultura de documentar. Então, se tem uma coisa que ajuda bastante no onboarding ou para saber como é que é o conhecimento dentro do projeto, é documentação, né? Então, isso é de extrema valia, assim, para hoje em dia você entrar num projeto grande e bater o olho assim, cara, tô perdido, que nem ali tem 120 módulos, e agora? Para onde eu vou, sabe? Onde que é a minha atuação, o que é que cada coisa faz. Não sair documentando agulha no palheiro, assim. Então, é fazer um negócio documentado que a pessoa consiga se guiar. Isso é Exatamente. de extrema importância, sabe? Vai fazer muita diferença. Documentação é essencial quando você trabalha com escala. Inclusive, é um ótimo recurso histórico. Aí você está xingando muito. Como é que alguém fez esse negócio desse jeito? Aí você lê, aí você fala, não, na época fazia sentido, as pessoas tomaram decisão baseada nessas coisas, simplesmente não resolve, passou a hora e não resolve mais. Assim, documentação essencial. E um nível certo de documentação, nada de... não precisa ficar, cada funçãozinha, ficar escrevendo lá o que ela faz. Se para cada uma feature que você fizer uma documentaçãozinha de onde que ela está, umas screenshots, como é que ela funciona, se é uma biblioteca, como você integra, já é perfeito. Nós tocamos num ponto aí que, na verdade, eu também estou bem a favor dessa parte de documentação. É lindo quando você entra em um projeto e alguém vira para você e fala assim, entra nesse Confluence aqui, já dá uma olhada no que tem, por exemplo, e realmente funciona. Já entra em outros que também é o contrário. Você olha os caras jogam agulhas em palheiros mesmo, você vê aquele tanto de tópico aleatório dentro, fala, peraí, onde eu começo? Ah, não, mas isso aqui foi criado 2 anos atrás, tem um arquivo mais recente, aí acaba que também... dependendo da forma como se gerencia essas coisas, fica meio zoado, fica perdidinho, na verdade. Aí fica mais louco ainda do que se tivesse... se não tivesse ninguém te falado, vai lá no Confluence. Essa parte de documentação especificamente, né? Quando a gente vê um README bem feito, fica show de bola, você já fica muito mais amigável ali, principalmente quando fala de módulos da aplicação. Mas, na maioria das vezes, por exemplo, né, quando a gente vai fazer o primeiro commit dentro da nova empresa, tem 100 devs lá, a gente vai passar por um processo de code review, essas coisas assim. Vocês, normalmente, por onde vocês passaram, tinha acordos escritos tanto de padrão, de código, normalmente se tratando dessa parte de arquitetura, ou é só na hora que você for fazer o seu commit ali, você vai descobrir que, na verdade, não era assim que se fazia, que, na verdade, tem um módulo que você deveria estar utilizando que faz esse ponto específico que você estava tentando trabalhar. Esse tipo de coisa acontece muito quando a equipe é muito grande. Não, já tem um módulo aqui no app que faz isso aí que você está tentando fazer. Esse código vai ficar duplicado entre módulos. Vocês já viram? É comum? E se para vocês é importante ou não existir esses acordos ali, isso está de uma forma fácil de visualizar. Boa. O code review é algo, digamos que, um ponto crítico em qualquer empresa, seja ela pequena ou seja ela grande, em projeto pequeno e projeto grande também. Mas esses acordos são bem comuns.
É assim, ter um guideline, sabe? Você meio que saber por onde começar para não chegar e te frustrar com um PR que você abriu e tem 120 comentários e tipo assim, pô, como assim? Eu não vi tal coisa, entendeu? Então, esses guidelines são de extrema importância. Não é um guideline tipo assim, ó, você deve programar desse jeito. Isso não, tipo, não é uma boa prática, sabe? E isso são apenas, digamos que, toques para você se guiar. Então, isso é um bom coisa de code review. Inclusive, a gente, aqui na UFG, a gente até teve uma discussão recentemente de boas práticas de code review, sabe? Então, até isso a gente tem que ter para poder avaliar um PR que a pessoa abre. Então, isso é conseguir mostrar dentro do code review, dentro do código daquela pessoa, de como mostrar um caminho para que ela consiga resolver tal problema ou demonstrar que ela pode mudar tal coisa no código dela, e isso também é uma via de mão dupla, sabe? É tipo, você não encrencar com, ou tá faltando um espaço aqui, hein? É tipo esse tipo de coisa que não vai engrandecer nenhuma das duas pessoas, sabe? Tipo Tipo, Swift Lint. eu não, a pessoa não é um code review que vai fazer um lint em cima do código da pessoa, mas conseguir que ela tanto melhore como desenvolvedor dentro que a leitura daquele código, como ela consiga ver e aplicar isso dentro da empresa como um todo, sabe? Então isso é um bom revisor e um bom code review, assim. No seu ponto, embora a gente tenha documentação, guidelines de escrita de código e tal, acho que quando a gente entra numa empresa nova, é super normal ter o tal do tribal knowledge. É aquilo que os devs que já estão lá, todo mundo sabe, mas você entra e você tá, tipo, pertidão e não sabia que era feito desse jeito, ou que tinha um componente assim, ou que você podia usar essa coisa desse módulo aqui. E é normal. Nossa, quando eu entro na empresa, provavelmente levo tanto request changes, assim, tipo, tá, na lata. E faz parte. Portanto, faz parte de você saber ouvir também o feedback. Não, obrigada por me avisar que agora tinha isso, e na próxima vez eu vou usar isso e não vou fazer desse jeito. Então, acontece. Show de bola. O Lúcius mandou uma pergunta aqui. Qual que seria a experiência com automação, né? Essa parte de DevOps ACI, CD, essa parte de testes vocês tiveram e que nos projetos fizeram vocês falar, putz, o projeto ficou muito mais produtivo realmente com essas experiências de automação. Com um caso assim que para vocês foi, putz, isso aqui realmente melhorou muito essa parte de DevOps, literalmente. Na Uber tinha acho que uma coisa que eu achava muito, muito legal era quando você tinha você escrevia um comentário em cima de um protocolo, assim, / create mock. Então, quando ele gerava o projeto, ele já gerava todos os mocks de todas as classes, serviços e tudo que você quisesse testar que tivesse atrás de um protocolo, ele já gerava um mock. Caramba! Então, na hora de escrever o teste, era muito fácil, entendeu? Aquele teste que era super chato e moroso de fazer, levava 10 minutos para fazer, porque a parte que era automatizável já estava automatizada. Então, isso foi, tipo, sensacional, assim. A velocidade de você escrever teste e até de deixar os desenvolvedores confortáveis de escrever teste foi muito top. Xcode Extend era uma funçãozinha, um script que... Era um script. Scriptzinho, show de bola. Inclusive, hoje já tem pelo menos o Equatable, tem bastante coisa que você já consegue clicar ali, que você seleciona, né? O Xcode já tem um monte de coisa que ele consegue escrever para você, mas, por exemplo, relacionado ao contexto da minha aplicação, quero criar um mock para esse protocolo, e esse tipo de coisa realmente facilita muito. E, normalmente, se não tiver escrito, eu vou escrever lá manualmente, vou chegar meu primeiro commit, vou ter escrito tudo, aí algum dia eu vou sentar do lado de alguém para olhar a pessoa e ele vai falar assim, ué, você não usa isso aqui, não? Normalmente é assim. Show de bola, Vinição. Tem alguma experiência para contar para nós? Uma coisa que, inclusive, foi agora recente, a galera usava, até que DevOps mesmo, assim, né?
lá no iFood, é a mudança, o famigerado Jenkins, né? E aí a gente usa o GitHub e o Jenkins, então alguma vez você vai passar por isso de ter um seu PR falhando no Jenkins, no CI lá. Então, poder analisar. Mas agora imagina que tu tá com um projeto lá. Lembra que eu falei aquele projeto que tá todo separado, tá sem bug, mas o negócio é gigantesco, tem 120 módulos, como a Aline falou, e ele tá rodando. Eu preciso rodar um teste no módulo XPTO. Aí eu vou ter que subir eu vou ter que subir o PR para rodar no Jenkins, ele vai demorar muito, muito mesmo, assim. Então, esses processadores de código de Buck, Bazel, eles facilitam muito nessa produtividade aí de automação para rodar no Jenkins, sabe? Acaba que ele facilita, que ele diminui o tempo de compilação lá. Vai falhar ainda, com certeza vai falhar alguma coisa que você não sabe, mas isso ele ajuda bastante, sabe? Essa automação aí no seu CI te livra de muitos minutos ou horas que você vai parar de perder com isso, sabe? Tem o GitLab também, agora que tem o próprio CI, mas eu não sei, é algo obscuro ainda para mim que eu nunca usei. Com o GitHub Actions, tá sensacional também. Sim, bastante coisinhas. E hoje, normalmente, né? O que vocês utilizam de ferramenta aí para fazer CI? O que vocês já usaram de ferramenta que vocês acham legal, né? Ultimamente eu tenho mexido bastante com o GitHub Actions, aí dá para integrar com qualquer outra coisa que você... dá para jogar lá um Fastlane, dá para você jogar um Jenkins lá dentro também, coisas que você já tem pronta, né? Você joga lá no Actions, você consegue reutilizar, é muito legal. E o que vocês andam mexendo? Aqui no iFood a gente está tendo um período de transição, que a gente está indo para o GitLab, que o GitLab já meio que tem tudo, sabe, integrado. Então a gente não tem um CI, ele já contém um CI todo bonitinho lá. Mas hoje eu já trabalhei muito com Jenkins e por debaixo dos panos, assim, o Jenkins é bom e pode ser ruim também, porque no final das contas, quando você for querer mexer com ele, é Java. E aí, não desmerecendo Java, mas já trabalhei muito com Java, mas você vai ter que ter um certo ponto de, se eu for querer mexer nele, eu vou ter que... para um caso específico da minha empresa, eu tenho que rodar um pipeline toda terça, 9 da noite, por exemplo, sabe? Então, esses tipos de coisas, assim, acabam que você tem que mexer um pouco mais embaixo para poder ter esse certo nível de customização. Então, o Jenkins é bom e ruim nesse ponto, mas eu tô curioso para ver as coisas do GitLab também. Eu também trabalhei bastante com Fastlane, famigerado Bitrise, o Buddy Build, inclusive, também já trabalhei. Era mágico e tô bem ansioso para trabalhar com esse Xcode Cloud aí também, que tá prometendo. Mesma coisa, eu já trabalhei com Rise, já trabalhei com Jenkins, mas eu, honestamente, faz alguns anos que eu não coloco a mão para configurar um CI/CD, porque geralmente tem outra pessoa que manja muito e ela fala, quero fazer, eu falo, pode fazer. Eu não sou essa pessoa que ama DevOps. Entendi, eu te compreendo. Eu não gostava muito, aí eu aprendi a achar divertido esse ponto, o rabinetinho ali. Outra pessoa faz aí. Pessoal, eu gostaria de agradecer vocês, meio de meio, na hora da gente almoçar já. Foi muito bom o papo, tá? Se vocês tiverem dúvidas pessoais, ainda dá tempo, manda as dúvidas aí pra gente, por favor. E a gente está rodando uma pesquisa, tá? Então, se vocês puderem avaliar o painel, avaliar, vocês inclusive, tá? Ali no Vinícius, deixar o feedback para a gente poder melhorar aí nas próximas, e tá concorrendo, tá? Um kitzinho, então no final do dia 2, qualquer pessoa que respondeu a pesquisa, ela já está apta a participar do sorteio, e a gente no final do dia vai sortear, então, uns kitzinhos bem legais. Se vocês, então, puderem, né, pessoal, vou jogar o link aqui. Enquanto isso, Vinição, Aline, considerações finais,
primeiramente, né, eu, Lucas, minhas considerações finais, agradecer vocês grandemente, foi muito bom o papo, tenho certeza que tiveram várias pessoas que saíram com insights bem legais, né, e eu mesmo fui conhecer essas ferramentas de facilitar o build, por exemplo, em eventos, com iFood, eventos com empresas que faziam isso, porque eu ainda não tinha trabalhado em uma equipe muito grande o suficiente. Eu acho que esse tipo de pegada, só da pessoa saber que aquilo existe, que pode ser que na hora que ela aceite a proposta amanhã, essa empresa pode estar usando, eu acho que já agrega bastante, foi muito produtivo. E agora com vocês, considerações finais aí. Obrigada por ter chamado aqui, fiquei bem feliz. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser conversar mais também, pode chamar por aqui ou pelo LinkedIn, fica no e-mail, tanto faz, fica à vontade. E eu acho que considerações finais é aquela tua pergunta mágica do balanço. Não adianta fazer um monte de coisa do início, mas também não adianta insistir em crescer o time, em crescer o app, sem fazer alguns pesos e melhorar coisas de arquitetura ou de escala no caminho. Então, e participar desses eventos de comunidade ou ficar antenado nas novidades, mesmo que você não possa usar, saber que existe, saber que algumas empresas fazem assim, talvez você chegue num ponto no aplicativo dentro da empresa que alguma coisa está travando e você vai lembrar que aquilo existe e tentar adaptar alguma solução de alguém que já resolveu um problema anos atrás para o seu problema. Então, acho que esse é o ponto, balanço ali para chegar numa escala legal sem trazer muita burocracia também. Show. Boa. Primeiramente, quero pedir desculpa aqui, porque minha câmera não funcionou de jeito nenhum. Confesso que eu queria te ver, cara. Queria te ver. Pois mano. Eu não sei, já fechei, abri de novo, tentei abrir no Chrome, mas não funcionou de jeito nenhum. Queria agradecer aqui o convite também pelo Lucas, que me chamou, e também de rever a Aline, faz muito tempo que eu não a via. E uma coisa que ela falou que eu fico batendo muito com o pessoal do time agora é de não ter essa precarização de escalabilidade, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente sempre bate muito e fica batendo nessa tecla muito de construir de uma maneira que seja saudável, digamos assim, sabe? Você não ter essa precarização de escalar de fundamentação incrível, assim. Então, não ter isso que ajuda até para você conseguir construir produtos, software melhor, sabe? Então, agradecer muito aí pelo convite. Espero que a gente possa se encontrar em breve novamente, tanto pessoalmente nos próximos Coco Heads, nos próximos NLS Brasil. Espero que a gente esteja junto aí. E quem quiser trocar ideia no Twitter, para assistir WWDC que tá pegando fogo agora, vai ser muito legal. E pessoal, joga o Twitter de vocês, os contatos de vocês aí para o pessoal fazer conexão, tá? Então, muito obrigado.